Bom dia, galera. Eu sou o professor Davi. Nós vamos iniciar hoje mais uma aula de física. E a aula de hoje nós vamos tratar o assunto relacionado com vetores, começando pela primeira aula, que é grandezas físicas. O que são grandezas físicas? As grandezas físicas são definidas como uma medida acompanhada da sua unidade. No dia a dia, nós temos, por exemplo, a medida 20. É uma certa quantidade de alguma coisa. Quando nós colocamos a unidade quilograma, nós já identificamos que se trata da grandeza física massa. Então nós temos aqui duas partes que definem a grandeza. Uma é a quantidade, é a medida, e a outra é a unidade. Outro exemplo, 36 metros por segundo. 36 indica a medida, a quantidade e a unidade metros por segundo. A unidade já nos dá a dica que a grandeza física em questão é a velocidade. Muito bem. As grandezas físicas podem ser divididas em grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que seriam grandezas escalares? Grandeza escalar é aquela grandeza que fica perfeitamente entendida, completamente caracterizada pela indicação da sua intensidade e a correspondente unidade de medida. Por exemplo, quando eu falo 20 kg de café, 20 kg de cimento, fica perfeitamente claro que a grandeza está definida, que não há necessidade de mais nenhum tipo de informação. 40 graus Celsius. 40 é a medida, graus Celsius significa temperatura, é a unidade de temperatura, então fica claro para a gente que nós estamos falando da grandeza escalar temperatura. Então nós podemos citar como exemplo a temperatura, a carga elétrica, a resistência elétrica, o volume e a burrice? Não, a tensão elétrica. Ok? Já a grandeza vetorial, ela necessita mais do que a intensidade. É necessário que você indique a direção e o sentido. Em resumo, se você precisar apontar para deixar claro a grandeza, então essa grandeza é uma grandeza vetorial. Para representá-la, nós representamos a grandeza vetorial por um segmento de reto orientado. O tamanho desse segmento de reto orientado me dá o módulo dessa grandeza. Ele está inserido em uma direção e a setinha indica o sentido. Então a grandeza vetorial é composta de intensidade, direção e sentido. Intensidade, direção e sentido. Exemplos de grandeza vetorial: a velocidade, a força-peso e o campo magnético. Vamos a um exemplo aqui. Veja esse vetor aqui. Ele indica, tem a informação 30 metros por segundo, e esse vetor, esse segmento de reto orientada, está dizendo para a gente qual é a direção e qual o sentido dele. Então, a intensidade, olhando ali, o valor é 30. Qual é a direção desse vetor? Observe que você tem uma roça dos ventos aqui, e essa direção coincide com a direção leste-oeste, ou oeste-leste, tanto faz. Agora, o sentido, a seta está apontando para onde? Para o sentido do ponto cardial leste. Então, o sentido é para leste. Então, esse vetor tem as seguintes características: intensidade 30 metros por segundo, é uma velocidade, a direção leste-oeste e o sentido para leste. Já esse daqui, qual é a intensidade, a direção e o sentido? A intensidade dele é dada
pelo número 500 e a unidade Newton. A direção é dada pela reta que passa pelos pontos PQ, ou pela diagonal que passa pelos pontos PQ, e o sentido está indo de P para Q. Ok? Exercício número 1. Cite 3 exemplos de grandezas escalares e 3 exemplos de grandezas vetoriais. Vamos pensar? Grandeza escalar: distância, pressão, densidade, poderia ser aqui também temperatura, ok? Volume. Grandeza vetorial: deslocamento, força e velocidade. Observe que há diferença entre distância e deslocamento. Exercício 2. Um tijolo cai do alto de um prédio em construção e sua queda é vertical. Num dado instante, a velocidade desse tijolo é de 10 metros por segundo. Determine a intensidade, a direção e o sentido da velocidade desse tijolo no instante considerado. Vamos pensar. Intensidade, está indicado aqui, 10 metros por segundo. Direção, ele disse para a gente que ele está caindo na vertical, então a direção é vertical. E sentido, ele está caindo? Sim, então o sentido é para baixo. A figura abaixo mostra o vetor velocidade de um avião durante o seu voo entre duas cidades. Determine a intensidade, a direção e o sentido da velocidade desse avião, usando as coordenadas geográficas. Ok, eu tenho as coordenadas geográficas aqui, norte, sul, leste, oeste. O vetor está me indicando aqui a direção e o sentido, e aqui eu tenho 900 km por hora. Qual é a intensidade, então? Está marcado aqui, 900 km por hora. Qual é a direção? A direção é a direção leste-oeste ou oeste-leste. Tanto faz. E o sentido? Está indo do oeste para leste ou do leste para oeste? A resposta é para leste, ou do oeste para leste. Certo, galera? Tenham todos um bom dia e até mais.